Bom, se você disse alguma coisa dentro daquilo que eu falei, você está no caminho certo. Cidadania é, em primeiro lugar, um vínculo jurídico com o Estado. Por isso que a gente fala de cidadania portuguesa, cidadania italiana, cidadania brasileira. Agora, desse primeiro conceito, decorre um segundo. Cidadania também é a participação política no Estado, seja partidária ou apartidária. Mas por que tem esse segundo conceito de cidadania? Porque quando você tem um vínculo jurídico com o Estado, você faz parte de uma comunidade, de uma nação que tem crenças e valores em comum e que tem uma história compartilhada para o passado e para o futuro. E dessa história compartilhada surgem vínculos morais e obrigações morais de lealdade e de solidariedade. E quando surgem essas obrigações morais de lealdade e solidariedade, você passa a perceber que o teu destino está em grande medida relacionado com o destino da pessoa do teu lado. Porque se tiver uma guerra nesse país, todo mundo vai se dar mal. Por outro lado, se esse país, se essa nação prosperar, a tendência é que todo mundo melhore de vida. Nós compartilhamos em grande medida o nosso sucesso e o nosso fracasso com as pessoas ao nosso lado. Disso decorre uma obrigação moral, mais uma vez, de nós participarmos do Estado, da sociedade, buscando o bem comum. Nesse sentido de cidadania, por exemplo, está aquela ação dos jovens que vão retirar lixo de um riacho. Isso não é direito, isso não é dever, mas essa é uma participação do cidadão buscando o bem comum. Nisso estão aqueles jovens que vão limpar uma rua, vão pintar um muro que está pichado. Esse é o segundo sentido de cidadania, é a participação dos cidadãos na comunidade. Mas tem um terceiro sentido de cidadania, que diz respeito a usufruir dos direitos, dos deveres e das políticas públicas que nós temos nesse Estado ao qual a gente está vinculado. Nós temos direitos universais que são reconhecidos pelo Estado e nós temos direitos que dependem do Estado reconhecer. Então, por exemplo, aqui nós temos um direito universal à saúde. Aqui existe a previsão de que todos nós compartilhamos o direito a ter saúde gratuita. É o SUS, é o Sistema Único de Saúde. Esse mesmo direito não é dado, por exemplo, nos Estados Unidos. Esse é um direito que depende do Estado, da regulação, que estão previstos na Constituição e nas leis. Mas o que então, Deltan, esses conceitos de cidadania que você deu, como vínculo jurídico, como participação política e como direitos e deveres, tem a ver com o cristianismo? O que isso tem a ver conosco como cristãos? Bom, em primeiro lugar, todo cristão, toda pessoa tem um vínculo jurídico com o Estado. Isso está previsto lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos e todo cristão vai ter esse vínculo jurídico com o Estado. Em segundo lugar, participar e cooperar com a comunidade de um Estado para o bem comum, ou seja, a participação política nossa, que pode ser partidária ou apartidária, é uma obrigação de todo cristão derivada de dois princípios básicos. Primeiro, de amar ao outro como a nós mesmos. E, em segundo lugar, de buscar ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra, o sal era usado antigamente para impedir, como vocês sabem, que a carne apodrecesse, que os alimentos apodrecessem. Nós temos uma obrigação como cristãos de impedir o apodrecimento, inclusive o apodrecimento moral da nossa nação. Em segundo lugar, nós temos o papel de ser luz do mundo, de refletir Deus sobre a terra, amando, servindo. E isso necessariamente envolve nós servirmos a sociedade em comunidade, buscando o bem comum, participando da política. Seja, de novo, de modo partidário, seja de modo apartidário, por meio do voto, das informações, das opiniões em redes sociais, por meio de ações cívicas de limpeza, você ajudar numa escola. Todos são modos da gente amar o próximo e ser sal da terra e ser luz do mundo. Em terceiro lugar, quando a gente pensa em cidadania como conjuntos de direitos, deveres e políticas públicas estabelecidos pelo Estado, a gente precisa observar que nossos modelos cristãos ao longo da humanidade fizeram grandes avanços e grandes transformações na luta por direitos, na luta por deveres. Nós temos, por exemplo, a ideia de que a vida é sagrada, que foi implantada na humanidade, especialmente no mundo ocidental, a partir de cristãos que trabalharam contra o sacrifício humano, especialmente de crianças. A partir de cristãos que trouxeram o conceito da sacralidade da vida e que buscaram impedir a luta entre gladiadores. A partir de cristãos que lutam contra o aborto. A partir de cristãos que lutam contra a pena de morte, para dizer que
só Deus dá e só Deus tira a vida. Quando nós olhamos ainda a luta por outros direitos, em grandes lugares do mundo, direitos importantes, foram protagonistas cristãos, como a luta contra a escravidão na Inglaterra. Foi protagonizada por uma pessoa chamada William Wilberforce, uma pessoa que era um político, teve uma experiência de conversão, se aconselhou com o autor daquela música Amazing Grace, maravilhosa graça, o John Newton, e esse pastor e outros conselheiros disseram para ele: olha, William Wilberforce, você pode se tornar pastor sim, mas onde você mais pode fazer diferença para Deus, considerando teus dons, teus talentos, tuas paixões e tuas circunstâncias, é servindo a Deus na política. E a partir dali, como político, ele passa a abraçar duas grandes pautas. A primeira pauta, a abolição da escravatura, e a segunda pauta, o aperfeiçoamento moral, contra a deterioração moral da nação. As duas grandes pautas dele naquela época. E ele lutou com perseverança contra a escravidão, e Deus permitiu que ele, depois de 30 anos lutando por essa causa, visse a abolição da escravatura na Inglaterra, poucos dias antes da sua morte. Nós ainda temos o pastor batista Martin Luther King, nos Estados Unidos, na metade do século passado, lutando contra a segregação racial, a separação de negros e brancos. E eles chamaram essa luta de luta por direitos civis, de novo, protagonizada por um cristão. E nós tivemos a luta contra a corrupção no Brasil. Vários pastores e cristãos se envolveram e foram líderes desse processo ao longo dos últimos anos. Nós tivemos se formando aqui em Curitiba e se espalhando pelo Brasil um movimento chamado Mude Chega de Corrupção, liderado pelo Fábio Oliveira, que lutou contra a corrupção, em apoio ao combate à corrupção, sendo um dos protagonistas dessa luta. Eu entrei na Lava Jato e dei o meu melhor, e nela permaneci e não saí, quando era muito mais confortável sair, por eu entender que eu tenho um papel cristão a desempenhar, ainda que mediante sacrifício, que os sacrifícios fazem parte da vida cristã. E agora a gente vê o juiz Marcelo Bretas fazendo sacrifícios para lutar contra a corrupção no Rio de Janeiro, mesmo seguindo adiante, mesmo diante de punições absurdas. Nós temos os cristãos como pessoas que exercem numa sociedade o papel profético. E quando a gente olha o papel profético no Antigo Testamento, grande parte do papel profético não é falar sobre o futuro. A maior parte do papel profético, eu desafio você a pegar sua Bíblia e abrir qualquer capítulo de Isaías, qualquer capítulo de Jeremias hoje à noite, e o que você vai ver é o cerne do papel profético, que é a crítica da injustiça social. E isso, mais uma vez, é participação política. Então, exercer a cidadania tem a ver com a nossa vocação cristã. E isso envolve a gente entender um pouco melhor de vocação, por isso eu vou falar sobre vocação. Isso exige a gente entender que essa atividade precisa ser feita com perseverança, eu vou falar um pouco sobre isso, e precisa ser exercida com fé. 3 pontos que eu vou abordar a partir de agora. O ponto de partida é qual é o nosso chamado e vocação. Qual é o propósito de Deus universal para todos os cristãos? O que vocês acham? O que vocês acham que é o propósito de Deus para a nossa vida? Quem dá um chute aí? E aí, gente? Qual? Salvação, o que mais? Qual é o chamado cristão? Para que você é chamado? Vejam que o mundo fala muito em propósito, senso de propósito. Por que eles falam em propósito e não chamado? Porque quando você não tem um Deus, não tem quem chama, e você fala de propósito. Agora, nós cristãos tendemos a falar de chamado. Qual é o chamado cristão universal? Servir, o que mais? Replicar a mensagem, evangelizar, levar boas novas, o que mais? O que mais, gente? Transformar a vida das pessoas, excelente, o que mais? Criar Jesuses, espalhar, ser o braço de Deus na terra como igreja. O que mais? Ser luz. O que mais? Restaurar, excelente. Quando a gente olha o Antigo e o Novo Testamento, a gente poderia resumir o chamado cristão universal, a que todos nós devemos responder, como o chamado de dar honra e glória a Deus. Honra e glória a Deus. Isso está no Antigo Testamento, isso está no Novo Testamento, vai para Apocalipse. E eu poderia citar aqui, dentre muitos textos, 1 Coríntios 10:31, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Um autor muito famoso, Rick Warren, que escreveu aquele livro Uma Vida com Propósitos, quem aqui já leu? Levanta a mão.
Muita gente aqui já leu, quem não leu, leia, é um livro excelente. Ele fala um pouco sobre o propósito da vida cristã, qual é o chamado que Deus tem para nós. E ele desmembra esse propósito de dar glória para Deus em 5 propósitos, em 5 chamados desmembrados, universais para todos nós. E o primeiro modo de você dar glória para Deus é você adorar a Deus. Adorar a Deus. Adorar a Deus com música, mas não só através de música, que a nossa vida possa ser um hino para Deus, um hino de louvor a Deus. O segundo modo da gente dar glória a Deus é a gente imitar Jesus, imitar o nosso Senhor e ser transformado conforme a gente imita Jesus. O terceiro modo de dar glória a Deus, que eu demorei para entender na minha vida cristã, é viver em comunhão com a igreja. Não existe vida cristã solitária. Nós só conseguimos exercitar os nossos músculos da fé em comunidade cristã. Como dizia a minha mãe e provavelmente a sua: brasa longe do braseiro se apaga. Isso é demonstrado por vários estudos psicológicos hoje. Em quarto lugar, esse chamado universal de dar glória a Deus se expressa em você servir as pessoas. Servir as pessoas dentro e fora da igreja. Em quarto lugar, se traduz na grande comissão, no evangelismo. E isso tudo por quê, Deus? Por que é importante você seguir o chamado de Deus? Porque Ele fez o manual de instruções. Ele nos conhece dentro, fora. Ele diz que se a gente fizer isso, a gente vai ter o privilégio de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12:1. Você quer ter uma vida que é boa, perfeita e agradável? Você quer viver de verdade o propósito, o chamado de Deus? Como é que eu faço para viver isso, Deus, na minha vida pessoal? Quando a gente fala disso, normalmente as pessoas traduzem esse chamado universal para a nossa vida falando de vocação. Qual é a minha vocação? Quando a gente fala de vocação, eu gosto muito do texto de Lucas 10:27. Eu queria que você repetisse comigo, depois eu falar a primeira vez. Lucas 10:27 diz, Jesus está resumindo os mandamentos da Bíblia, e ele fala: ame o Senhor o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Vamos repetir junto? Se puder fazer o gesto, eu quero que você grave e nunca mais esqueça. Propósito, vocação. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas e de todo o seu. Vamos repetir. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Vamos repetir. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu, de toda a sua, de todas as suas e de todo o seu, e ame ao próximo. Eu queria chamar a atenção para 2 palavras desse texto. A primeira palavra é todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças. Alguém aqui ouviu falar um pedaço das suas forças? Alguém ouviu falar um pedacinho das suas forças? Ama a Deus com um pedaço das suas forças? Ou com um pedaço do seu coração? Ou com um pedaço da sua razão, do seu entendimento? Não, Deus quer você por inteiro. Ele quer entrega. Ele quer tudo na tua vida. A segunda palavra que eu queria destacar é: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Não é com a força da pessoa do seu lado, é com a sua força, é do jeitinho que você é. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, e Ele quer que você sirva do seu jeitinho, do jeito que Ele te criou. Isso envolve você tomar decisões na vida em que você esteja servindo a Deus, fazendo o melhor das tuas paixões, dos talentos que Deus te deu, dos dons que Ele colocou em você, e das circunstâncias, dos potenciais que Ele colocou a partir das suas circunstâncias. Afinal de contas, fazer o melhor, uma pessoa que nasceu numa favela, provavelmente o melhor que ela pode fazer para Deus, em serviço a Deus, é diferente de uma pessoa que nasceu num castelo. Os potenciais daquela pessoa de servir a Deus muitas vezes vão ser diferentes. Uma pessoa que está num ambiente e tem faculdade de medicina, pós-graduação, especialista, vai ser o seu melhor, vai ser diferente daquela pessoa que serve de um jeito não menos nobre, servindo na igreja, varrendo a rua, limpando.
Não é melhor nem pior, é diferente. Mas Deus quer que eu use toda a minha paixão, todos os meus dons, os meus talentos e as circunstâncias, os meus potenciais para Ele. Essa é só a vocação individual, porque quando você estiver fazendo isso, provavelmente você vai estar fazendo o seu melhor para Deus. Isso envolve fazer o melhor nos estudos, fazer o melhor na família, fazer o melhor na igreja, nas diferentes dimensões. Às vezes a gente fala de vocação e a pessoa pensa em quê? Pensa em profissão. Mas vocação não é profissão. Vocação em todas as áreas, é como eu posso dar o melhor para Deus. Nas disciplinas espirituais, empreendendo, de novo, na família. E na esfera pública, na esfera de cidadania, como eu posso fazer para melhor participar politicamente para o bem comum? Como eu posso fazer para melhor servir em busca de direitos para as pessoas, em busca de deveres comuns que sejam respeitados? Isso é amar na comunidade. Isso é ser sal e ser luz na comunidade. Quando eu saí da faculdade, eu abri a lei que rege o Ministério Público. E eu li naquela lei que a atividade do Ministério Público é uma atividade basicamente de amor ao próximo. É proteger o meio ambiente, é ser mordomo em meio ambiente, é você proteger o consumidor, é você proteger a saúde, os direitos das pessoas, é você colocar bandidos na cadeia, não por ódio a eles, mas por amor às vítimas e amor à sociedade. E quando eu percebi que eu poderia fazer aquilo que é a missão da minha vida e ainda ser pago por isso, faria até de graça, só não podia deixar meu chefe saber. Quando eu percebi que eu podia realizar a minha missão da vida, cristã, o meu chamado na minha profissão, eu vi aquilo como meu propósito de vida. E eu passei a estudar para o concurso. E se você está estudando para concurso, e você está pensando em passar na prova, se esse é o teu objetivo, se você está trabalhando e o teu objetivo é ganhar dinheiro no final do mês, eu quero dizer para você que está perdendo o melhor que existe na face da terra, que é viver o teu propósito. Porque se você trabalha, a tua missão não é ganhar dinheiro, é servir do melhor modo que você pode as pessoas ao teu redor com o teu trabalho. Seja qual for o teu trabalho, toda empresa, toda profissão tem uma função social. O lucro é a consequência, o salário é a consequência. E se você estuda para concurso, mais uma vez, o teu objetivo não pode ser passar na prova. O teu objetivo tem que ser ter os melhores instrumentos de conhecimento para, uma vez passando, você servir melhor à sociedade, servir com excelência, e passar na prova vai ser consequência. E eu estudava com esse coração para o meu concurso, para as provas, com o coração na diferença que eu ia fazer. Eu queria os melhores instrumentos para alcançar a justiça. E eu parava de madrugada e cantava uma música. Parava de madrugada quando eu ficava cansado, estudava sem parar, porque o meu objetivo era o meu propósito. E vários estudos, Deus nos conhece e a ciência vem comprovando que quem vive com senso de propósito forte tem mais saúde. Vários estudos mostram isso, eu não vou ter tempo de detalhar. Tem mais resiliência. Quem vive com senso de propósito forte tem direção e tem mais significado na vida. Vários experimentos científicos mostram isso. E Deus conhece o nosso coração. E eu estudava e virava as noites estudando, madrugadas estudando. E quando eu ficava cansado, eu parava tudo. E eu cantava uma música que tinha tudo a ver com a minha vida. E essa música era uma música que eu sei que vocês conhecem e que eu fiquei arrepiado quando eu vi vocês cantarem aqui. Porque eu perguntei para o pastor Samuel se eles sabiam que essa música fazia parte da minha história. Ele falou: não, Deltan, essa música foi escolhida pela banda. E a música é: faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor para Deus. Cante, cante, cante ao Senhor para sempre. E eu levantava, cantava, pulava, dançava para Deus, buscando fazer o meu melhor para Deus. E o melhor que eu podia fazer naquele momento era estudar. E se você é estudante e não chegou na faculdade, o melhor que você pode fazer é ser o melhor profissional possível. Agora é estudar para você influenciar a sociedade, mudar a geração, mudar a sociedade ao redor. E com a graça de Deus, eu entrei no concurso de Ministério Público. Orei muito para escolher. Depois que eu passei no concurso de Ministério Público Federal, Estadual, Juiz, orei muito para escolher qual era a profissão que eu seguiria. Muitas pessoas poderiam ficar tentadas a ser juiz, mas eu queria estar onde Deus quisesse para mim. Não onde eu queria estar, não onde ia ter mais glamour, mas onde Deus quisesse para mim. Depois de escolher o Ministério Público Federal, tive que decidir entre Campinas e Foz do Iguaçu, e orei muito por isso. E eu entendi de Deus que eu deveria ir para o Ministério Público Federal e para Campinas.
E eu lembro um dia que eu estava voltando de carro, aqui pela Rápida, para Curitiba, que vai do Clube Santa Mônica. Eu estava no banco de trás de passageiro, estava a minha futura esposa do lado, em 2002, a Fernanda, depois eu fui casar com ela mais tarde, estava a mãe dela e o padrasto dela. E eu falei, meu Deus, eu orei tanto para buscar um caminho. Eu queria que o Senhor confirmasse, pela Tua misericórdia, que eu estou certo, que eu tomei a decisão certa diante da Tua vontade, porque eu quero estar no centro da Tua vontade para a minha vida. Porque se eu for para Campinas e eu morrer por traficantes de droga, eu quero saber que eu estou no centro da vontade da Tua vida, porque se for isso que o Senhor tiver para mim, é isso que eu vou ter. É esse o banquete que eu vou ter, seja qual for. E eu orei para Deus e falei, meu Deus, o Senhor podia mostrar para mim uma placa de carro de Campinas, para eu olhar e saber que é isso que o Senhor tem para mim. E gente, eu parei tudo, olhei para o lado, para o carro do lado, vi a placa e não era uma placa de carro de Campinas. Aí eu olhei para o outro lado, vi um outro carro, a placa do carro e não era uma placa de carro de Campinas. Aí eu comecei a olhar, estava na altura daquele mercado que tinha na esquerda, acho que era um Extra. Olhei nos outdoors e procurei, será que tem um Campinas aí no outdoor? Comecei a trapacear, né? Aí eu falei, Deus, quer saber? Me perdoa. Não sou eu que te dou ordens. Não sou eu que te dou ordens. O Senhor fala comigo quando o Senhor quer, como o Senhor quer. Mas como eu ia ficar confortável, como eu ia ter segurança de eu estar nas tuas mãos, se o Senhor confirmasse para mim que é Campinas para onde eu vou. Eu não falei essa oração para ninguém, eu orei dentro da minha mente, eu e Deus. Nunca falei disso para ninguém antes disso, nunca tive essa conversa sobre isso com ninguém. E poucas quadras à frente, a mãe da minha esposa olha para o lado e fala, Deltan, olha uma placa de carro de Campinas, para onde você está indo? Meus irmãos, se fosse eu que procurasse, tinha uma probabilidade maior, mas nunca aconteceu na minha vida de alguém me mostrar uma placa de carro de Campinas, nem antes nem depois. E exatamente naquele dia, Deus me respondeu, não como eu queria, mas como Ele queria, confirmando a direção na minha vida. Isso me deu a tranquilidade de que Deus estava me chamando como profissão para servir. Eu tive o privilégio de servir em senso de cidadania, de participação na sociedade, com uma profissão, mas você pode não fazer isso como profissão. Você pode ser chamado como uma pessoa que é um médico, que é um engenheiro, que faz outra coisa, mas que vai participar da comunidade. E o Fábio Oliveira é uma dessas pessoas. Eu queria chamar você aqui, Fábio, para você compartilhar 3 minutos, um pouco da tua experiência de como foi você ser chamado como alguém que era o executivo, e passou a trabalhar no serviço de combate à corrupção, no teu tempo livre, na tua hora livre, a partir de 2014, como cidadão, como você pode fazer? Boa noite, pessoal. Obrigado pela palavra, Deltan. E eu confesso para vocês que isso aqui não estava combinado, tá? Eu fiquei sabendo há 15 minutos atrás, e o Deltan ele foi tão esperto para dizer que eu ia fazer isso aqui, que ele botou 3 testemunhas para ouvir o pedido dele para eu estar aqui. Mas eu vou ser bem rápido e contar para vocês a experiência do chamado que Deus me fez para não abandonar aquilo que eu estava fazendo de forma profissional, porque afinal de contas os boletos continuavam chegando todos os dias que eles estavam programados para chegar lá em casa, mas da forma como Deus me chamou para eu buscar, com aquilo que Ele estava me colocando no meu coração, buscar fazer diferença. Em 2013 eu participei de um evento na Primeira Igreja Batista, aqui em Curitiba, e foi um evento promovido falando sobre cidadania, sobre participação na sociedade civil, enfim, alguma coisa nesse sentido. E ali o Espírito Santo ele começou a acender uma chama no meu coração que nunca tinha sido acesa ainda. E eu saí de lá sem saber o que fazer, mas dentro do meu peito aquele fogo estava queimando. E eu falei com o meu pastor, o pastor Marcos, eu falei, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou entendendo que eu preciso me envolver com política, mas não política partidária. Eu preciso fazer alguma coisa, pastor, e eu não sei o que fazer. E o Deltan, a gente é amigo há mais de 13 anos, lá da igreja, irmão lá da Igreja Batista do Bacaxiri. E aí o pastor Marcos falou assim, Fábio, o Deltan está fazendo um trabalho lá no Ministério Público Federal, e ele me trouxe aqui umas propostas que eu estou lendo, e eu acho que esse negócio aqui é interessante. Dá uma lida.
E eu não estava, e o que estava nas minhas mãos era nada mais, nada menos do que nós chamamos carinhosamente de as 10 medidas de combate à corrupção. E ali naquela conversa com o pastor Marcos, ali naquela leitura daquele documento, com outros tantos pastores aqui de Curitiba, nós fundamos um movimento social chamado MUDE, Chega de Corrupção. E olha que maravilha, e olha como Deus é um Deus tremendo e um Deus que na mula Ele coloca sabedoria. Ele falou assim para nós: vocês não vão se identificar como um movimento evangélico, porque eu vou usar vocês e vou colocar vocês em locais que um evangélico não entra. E quando a gente pegou as 10 medidas de combate à corrupção e a gente sugeriu para o Deltan que aquilo fosse feito através da sociedade, e a gente iniciou a coleta de assinaturas, através dessa estratégia que Deus nos deu, nós conseguimos entrar em qualquer gabinete da Câmara dos Deputados. Inclusive daqueles que não tinham ideia de que eles estavam dando um tiro no pé, apoiando as 10 medidas de combate à corrupção. Em 2014, 2015, 2016, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui assinaram aquele abaixo-assinado. E vocês fizeram parte de algo histórico. Vocês fizeram parte da história democrática do Brasil. Assim como Deus me usou, Deus usou vocês também. No dia 29 de novembro de 2016, no dia que caiu o avião da Chapecoense, o Brasil estava de luto, o Brasil consternado, e aproveitando essa falta de atenção nossa dos brasileiros, olhando para a parte política partidária, os deputados federais se reuniram naquela noite e simplesmente destruíram as 10 medidas de combate à corrupção. E ali o mundo parece que acabou, parece que o chão saiu de baixo, mas Deus nos suportou e disse: nós vamos em frente. E passado um tempo, eu e o Deltan, no ano passado, e pegando toda essa experiência como algo que nós devíamos levar para a vida e nunca mais esquecer, porque Deus realmente estava no controle, apesar de não ter acontecido aquilo que os nossos corações queriam. Mas aconteceu exatamente o que estava no trono de Deus. E um dia nós estávamos conversando com uma pessoa e ele falou assim: esqueça 10 medidas, esqueça esse projeto, que nós estávamos trabalhando com um projeto de capacitação das câmaras, das assembleias legislativas, das câmaras dos deputados. E uma pessoa falou assim: parem com isso porque vocês estão chutando a canela de poderosos e vocês não querem fazer isso. E no momento que eu estava refletindo, conversando com o Deltan, eu me lembrei de um texto de Neemias 4,14. Não sei se eu vou me atravessar aqui, Deltan. E aquele texto, quando Neemias está chamando o povo, levantando a moral daquelas pessoas, ele falou assim: não tenham medo deles. Lutem pela sua família, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas esposas, lutem porque vocês amam. E aquela palavra calou no meu coração, dizendo: eu estou no caminho certo. E quando eu cheguei aqui nessa noite, e eu vi essa palavra, cidadania plena, desde 2014, eu tento inculcar na cabeça das pessoas sobre a importância da cidadania, do que é cidadania. Mas eu confesso para vocês que por mais que eu tivesse me colocado diante de Deus e falar: Deus me usa, eu nunca tinha me atido sobre a cidadania plena. E eu fui procurar no dicionário o que é plenitude, o que é estar pleno. E é um estado do que se acha completo, inteiro e cheio. Só que se nós temos uma visão cristã de mundo, através dessa cosmovisão cristã, ela só é cheia e ela só é plena se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Então, se nós quisermos mesmos ser cidadãos usados por Deus, nós devemos nos encher do Espírito Santo. Mas não só isso, nós devemos arregaçar as nossas mangas e agir. Porque se nós não agirmos e apenas nos indignarmos, indignação sem ação não traz resultado. E eu quero aqui conclamar vocês, a nessa noite, depois da palavra do Deltan, a gente se colocar diante de Deus e falar: Deus, o que você quer de mim como cidadão? Sensacional. Obrigado, Fábio. Obrigado por compartilhar.
E o Fábio serviu exercendo cidadania e mais recentemente Deus chamou ele para se tornar deputado na Assembleia Legislativa e ele ingressou, foi um milagre de Deus. Outro dia ele conta essa história com mais calma e eu digo que ele entrou, claro, porque hoje tu sabe que essa política de diversidade é muito forte, né? Então eles buscam colocar mulheres, negros, pessoas LGBT e também ele entrou aí na cota dos feios. Mas é sacanagem falar isso sem te dar o microfone, né? Eu já sei até o que ele ia falar. Olha, minha mãe, eu estou bem tranquilo quanto a isso, que minha mãe foi lá em casa e ela disse que eu sou lindo. E ele acredita piamente nela. Talvez você esteja aqui como o Fábio esteve numa igreja em 2014 e ouviu da necessidade da gente fazer cidadania plena, vida plena, da gente exercer o nosso chamado, a nossa vocação nas várias dimensões da existência humana. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem feito o seu melhor para Deus? Em segundo lugar, você tem vivido em todas as áreas da tua vida com senso de propósito, com excelência, fazendo o seu melhor na família, nos estudos, na igreja, na sociedade? E você tem aderido ao seu propósito, você tem vivido ele também nessa dimensão pública, de sociedade, de participação política? Eu quero ainda avançar, eu quero falar ainda de perseverança e de fé, e contar mais 2 histórias para você. Mas eu queria chamar a banda para vir aqui, para a gente cantar aquela música, Faça o Seu Melhor para Deus. Para que você possa estar cantando em atitude de oração. E refletindo sobre como eu posso fazer o meu melhor para Deus. Você possa estar se consagrando em atitude de consagração para a gente fazer o nosso melhor para Deus. Eu não sei se eu peguei de surpresa a banda, não sei se pode ou não pode. Opa, show. Gente, vocês não vão querer me ouvir cantando. Sabem que na campanha eleitoral é muito dinâmica e teve um dia em que eu cantei um pedaço de uma música. Aí vieram uma série de comentários assim, eu vou votar em você porque você não pode virar cantor. Dá? Dá certo? Bora? Senão eu avanço, não tem problema. Dá certo? Bacana, show de bola. Gente, só eu que acho ele parecido com um ator brasileiro que fez aquele filme nos Estados Unidos. Só eu que acho ele parecido? Também acha? Qual é que é o nome daquele ator mesmo? Não lembra? Você sabe quem que é? Quem é? Ah, você tá brincando? É Caracas, Dorival, show! Sensacional, o Dorival tem nos acompanhado ao longo da história. Cara, que legal, cara, que massa. Poxa, meu prazer. Meu prazer, minha alegria. Vamos lá, vamos preparar o pessoal aí. Beleza. Então vamos com as palmas, né? Cante ao Senhor pra sempre. Cante ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor, oh, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, oh, oh, faça o melhor pra Deus. Aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor pra sempre. Aplauda,
Aplauda ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, oh, faça o melhor pra Deus. Pule, pule, pule ao Senhor pra sempre. Pule, pule, pule ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, oh, faça o melhor pra Deus. Mais uma vez. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, oh, faça o melhor pra Deus. Ah, Deltan, mas veja só, eu posso até fazer o meu melhor, mas veja como está o Brasil, não vale a pena, nada funciona no Brasil, nada dá certo no Brasil. E eu queria contar uma parábola que Jesus contou em Mateus 13, mas eu queria contar ela para você com uma versão um pouquinho diferente, que eu vi de um pastor há um pouco de tempo atrás, que é a parábola do semeador. Vocês conhecem, Jesus conta essa parábola, que um semeador saiu para semear, e lançou sementes. E o primeiro conjunto de sementes que ele lançou caiu à beira do caminho e vieram aves do céu e comeram. E ele lançou uma segunda porção de sementes que caiu em terreno pedregoso. E começaram a crescer as plantas, veio o sol e queimou aquelas plantas. E lançou uma terceira porção de sementes que caiu, começou a crescer e de repente vieram ervas espinhosas e sufocaram aquelas sementes, sufocaram aquelas plantas e morreram. E aí Jesus conta que o semeador disse: olha, eu não nasci para isso mesmo, para semear sementes, nada dá certo, e foi para casa e decidiu seguir outra profissão. É isso que aconteceu? Não, o que o semeador faz? Semeia. O que o semeador faz? Semeia. E muitas vezes na vida as coisas dão errado. E não necessariamente por questões espirituais, pode ser coisas da vida, aves do céu vieram e comeram, caiu em solo pedregoso, veio o sol e queimou, vieram ervas daninhas, espinhosas, sufocaram. Muitas vezes, meus irmãos, na vida aquilo que a gente faz não vai para frente. Agora, qual é o papel do semeador? O que ele tem que fazer? Seguir semeando. E às vezes um pastor, ele tem um propósito claro, Deus colocou aquilo como vocação na vida dele e não dá certo, e não dá certo, e não dá certo. E o que o pastor segue fazendo? Pastoreando. E se você é médico, dá errado uma vez, dá errado duas vezes, dá errado três vezes, o que você segue fazendo? Se Deus colocou esse propósito na sua vida, essa vocação, você segue clinicando, você segue fazendo o seu melhor com excelência. Veja que eu não estou querendo dizer aqui que estratégia não seja importante, não, estratégia é essencial. Trabalho é essencial, dedicação é essencial. Agora é essencial nós trabalharmos, nós vivermos com perseverança. Eu ingressei no Ministério Público com o sonho de trazer justiça, de colocar criminosos poderosos na cadeia pela primeira vez, porque eu cresci vendo escândalos como o escândalo dos anões do orçamento acabar em pizza. A minha geração cresceu indignada com a corrupção e com a impunidade das pessoas. E eu achava que nos meus casos, nos meus casos, trabalhando firmemente, eu vou conseguir resultados. E entrei no Ministério Público, e um ano depois eu tive o meu primeiro grande caso contra a corrupção da Assembleia Legislativa. Nós descobrimos uma série de gafanhotos. Esses gafanhotos não comiam as folhas das plantações da bela região de onde eu venho, Pato Branco, internacionalmente conhecida como White Duck City, uma metrópole que influencia todo o interior e a própria capital no Paraná. Mas esses gafanhotos, eles comiam sim a folha de pagamentos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Descobrimos mais 70 gafanhotos, milhões desviados. E se passaram mais de 15 anos. Sabem quantas pessoas foram punidas, meus irmãos? Sabem quantas? 0. Sabe quanto dinheiro foi recuperado então? Porque o dinheiro, até se a pessoa sai impune, o importante é recuperar o dinheiro. Sabe quanto foi recuperado? Nenhum centavo.
Um ano depois passei a atuar num outro grande caso. Nós acusamos mais de 680 pessoas por crimes graves. Corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Se passaram 10 anos. Dessas 680 pessoas, pouco mais de 10 foram punidas. Basicamente os colaboradores da justiça. Imagina que você é um agricultor lançando sementes, você lança sementes em 680 alqueires, ou hectares, ou unidades de terra, e só em 10 dá certo. Meus irmãos, a vontade é pendurar a chuteira. Entre os 680 pessoas da sua loja, você vende para 10. A vontade é pendurar a chuteira. Decidindo não desistir, a gente seguiu em frente e teve um outro caso, agora sim. Agora nós conseguimos condenar corruptos, inclusive por corrupção, a mais de 40 anos de prisão cada um, em 2006. E se passaram 10 anos. E daqueles 3 casos criminais que eu tinha contra essas pessoas, um foi anulado, depois a gente conseguiu reverter essa anulação, mas ainda assim, esse caso prescreveu. E os outros 2 também prescreveram, ou seja, demoraram tanto tempo na justiça que foi tudo por ralo abaixo. Decidindo não desistir, mas buscar alternativas, usar estratégia, ir para outras trincheiras, eu decidi me inscrever para uma universidade que provavelmente você conhece, a Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Inscrevi, é super difícil entrar, fui aprovado, e quando eu fui aprovado, eu fui falar com o pastor Silvado da minha igreja, e disse: pastor, eu adoraria estudar em Harvard, mas eu não sei se eu devo ir, porque a minha vida cristã está redonda, eu estou tendo tempo com a minha família, investindo. Eu estou líder de célula, junto com o Fábio, a gente era líder e vice-líder. Acabamos de fazer uma viagem missionária para Palmas. A gente lidera grupos de casais. Minha vida está redonda, eu tenho feito o meu melhor na profissão. E orei bastante, passei por um processo de reflexão e entendi que eu deveria ir, mas tomar cuidado com as minhas disciplinas espirituais para não me perder naquele parque de diversões de estudo que é Harvard. Chegando lá, eu passei a dirigir a van que levava as coisas para a igreja e levava embora, porque a nossa igreja era móvel no campus, ela não tinha sede fixa, então a gente montava e desmontava todo domingo. Fiz um estudo, Homens de Valor, Men of Valor, era uma igreja quadrangular, e no último dia do estudo, o pastor fez uma profecia sobre a minha vida. Meus irmãos, eu nunca tinha tido uma profecia sobre a minha vida, eu sou batista, histórico. Eu não sei se você já teve, mas eu nunca tinha tido uma profecia sobre a minha vida. E eu ouvi com respeito, e ele começou a dizer: Deltan, e eu estou falando de 2013, metade de 2013, antes de qualquer pessoa cogitar Lava Jato, ele começa a falar: Deltan, em oração, você vai voltar para o Brasil, você vai lutar contra os maiores criminosos e corruptos do Brasil. Vai lutar contra pessoas muito poderosas. E a sua família vai estar em risco, você vai estar em risco. Você vai passar por coisas que você jamais imaginou passar na tua vida. E meus irmãos, quando eu vi aquilo, eu guardei com respeito no meu coração, mas um lado de mim disse: isso jamais vai acontecer no Brasil. Ele não conhece o Brasil. E ele não conhecia o Brasil, o pastor Chris Gleason. Mas Deus conhecia o Brasil. E Deus sabia o que ia acontecer, exatamente o que ele descreveu, começou a acontecer 1 ano depois na minha vida. E a partir daquele momento, pessoas começaram a ir para a cadeia como nunca foram na história. E foi recuperado dinheiro como nunca aconteceu na história. E pessoas passaram a ser responsabilizadas, e veio à tona o monstro da corrupção brasileira como nunca aconteceu. E pela primeira vez na história, foi possível alcançar coisas que nunca foram possíveis antes. Porque muitas pessoas decidiram perseverar e seguir semeando. Meu irmão, você tem perseverado na sua vida, seguindo a sua vocação, o propósito que Deus deu para você? Você tem seguido semeando na sua vida? Se Deus te deu uma direção clara, você tem seguido na direção clara que Deus te deu há anos atrás? Se Deus falou na tua vida de modo claro, você segue nessa direção ou você abandonou o caminho que Deus mostrou para você? Além de nós servirmos com vocação, fazendo o melhor para Deus, além de perseverança, muitas vezes ao longo da vida você vai ser desafiado a dar passos de fé. Depois de tudo que veio de bom na Lava Jato, começaram a se passar os anos e o sistema reagiu e começou a destruir a Lava Jato, destruir os instrumentos de combate à corrupção, anular as condenações, como a gente nunca imaginou que aconteceria. E chegou um ponto que eu vi que eu não conseguiria mais fazer o que eu fazia dentro do Ministério Público. E no ano retrasado, em
2021, em outubro, novembro de 2021, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Se eu seguisse dentro do Ministério Público, eu tinha estabilidade, eu tinha segurança, eu ia passar todas as minhas semanas com a família, eu conseguia gerir meu tempo, tinha uma série de proteções que uma carreira de membro do Ministério Público dá. Agora, eu não conseguiria mais realizar o propósito que Deus colocou na minha vida, a minha vocação. Por outro lado, se eu saísse do Ministério Público, eu ia perder a aposentadoria, ia perder a segurança, ia perder os benefícios, ia correr riscos, não sabia o que ia acontecer no futuro. Mas eu entendi que Deus tinha colocado talentos na minha mão e que eu era responsável pelo modo como usava aqueles talentos. E o trecho da Bíblia que falou ao meu coração naquele momento foi a parábola dos talentos. E vocês escutaram Jesus contar a parábola dos talentos. E nessa parábola dos talentos, eu vou resumir ela aqui. Basicamente, o Senhor chama seus servos e vai viajar, diz que ele vai viajar. E deixa um servo com 1 talento, um outro servo com 2 talentos, outro com 5 talentos. E fala, cuide dos talentos. Esses talentos eram quantidade de metal precioso, mas você pode entender hoje como nossos dons mesmo, como nossas habilidades. Também se aplica a mesma lição. E esse Senhor foi viajar e deixou aqueles talentos com os servos. E depois de um tempo, aquele senhor voltou e perguntou para o primeiro servo que recebeu 5, o que você fez com os talentos? Ele disse, Senhor, eu trabalhei e com aqueles 5 eu conquistei mais 5. E o Senhor disse, servo bom e fiel, fui fiel sobre o pouco, seja colocado sobre o muito. E chamou o que recebeu 2 talentos. E ele chegou lá e disse, está aqui os 2 e está aqui mais 2. E o Senhor disse, servo bom e fiel, foi fiel sobre o pouco, seja colocado sobre o muito. E de repente chamou aquele que tinha recebido 1 talento, e aquele servo chegou diante do Senhor e disse, meu Deus, está aqui o meu talento, aquele que o Senhor me deu. Eu fiquei com medo de perder, eu sei que o Senhor é um Senhor severo, e por isso eu enterrei o talento. E está aqui ele de volta. E a reação do Senhor foi dizer, servo mau, servo negligente, seja jogado onde há choro e onde há ranger de dentes, um lugar de arrependimento. Essa parábola traz 2 lições. A primeira lição, meu irmão, é de que você é responsável pelo que você faz com os talentos que Deus te deu. Com os seus potenciais, com as suas paixões, com os seus dons, com os seus talentos. Você é responsável. A segunda lição que essa parábola nos traz é de que para você exercer todo o potencial dos seus talentos, você deve estar disposto a dar passos de fé, a correr riscos, a ter coragem. Ter coragem não é se atirar no precipício. Ter coragem é ter a coragem, a estratégia, a disciplina, a determinação para construir uma ponte sobre o precipício. Aquele servo que enterrou o talento, ele enterrou o talento porque ele tinha medo, ele não quis correr risco. E ele foi jogado num lugar em que existe choro e ranger de dentes. O que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Você tem dado passos de fé para fazer o melhor com os talentos que Deus te deu? Sair do ministério para mim Ministério Público foi a decisão mais difícil da minha vida, especialmente porque a minha terceira filha, a Sofia, ela é autista. E aquela carreira representava a segurança do futuro, de todo o futuro da minha filha. Eu conversei com a minha esposa, ela me disse, vai meu amor, se é isso que a gente pode fazer, se esse é o modo da gente servir a Deus na terra, vamos dar esse passo, vamos fazer o nosso melhor para Deus. E pouco tempo depois eu saí do Ministério Público, quando você dá passos de fé, você é testado. E eu estava viajando, o Fábio, o Dorgival, lá em Londrina, o pastor Dorgival, e eu estava conversando com o pastor Glênio, e eu estava acompanhando um julgamento a meu respeito, mas não estava nem um pouco preocupado. Os advogados disseram, não se preocupe, Deltan, não tem risco de nada de ruim acontecer com você. Só que eu estava ouvindo com um fone em um ouvido, enquanto eu falava com o pastor Glênio, o outro descoberto, e de repente eu vi que as coisas começaram a ficar estranhas. E começaram a ficar estranhas. E de repente, aquele tribunal, contra todas as probabilidades, contra a jurisprudência, contra as decisões uniformes deles ao longo do tempo, contra as decisões do Tribunal Superior, revertendo decisões favoráveis a mim nas instâncias inferiores técnicas, aquele tribunal político reverteu a decisão e me determinou que eu indenizasse o presidente Lula em cerca de R$200 mil. Aquela decisão caiu como uma bomba no meu interior. Eu tinha lutado, eu tinha feito sacrifícios, eu tinha feito o meu melhor para Deus. E o que estava acontecendo comigo é que eu ia pagar com a minha família, tirando o dinheiro dos meus filhos.
tendo feito o meu trabalho para dar para alguém condenado por crimes em 3 instâncias e que estava saindo impune. E aquela noite o Fábio deitou na cama, o pastor Dodival deitou na cama no quarto de hotel que a gente estava dividindo, e eu fiquei de joelhos orando, derramando a minha indignação, a minha tristeza diante de Deus. E se alguém me falasse o que ia acontecer nos momentos seguintes, eu diria que era impossível. E eu acordei de manhã, peguei meu celular e tinha umas mensagens da minha esposa, ela dizendo: meu amor, entraram os Pix aqui na nossa conta, você sabe o que são esses Pix? 10, 50 reais, 70 reais. Falei: não sei, meu amor, não sei o que é isso, deve ter sido algum engano, essas pessoas vão pedir o dinheiro de volta. E de repente aqueles Pix começaram a crescer na minha conta, 10, 20, 50 Pix, 100 Pix entrando, 150, 500 Pix entrando na minha conta, e começou um movimento. Sem eu pedir, as pessoas foram procurar o meu CPF na internet, testar nos diferentes bancos e começaram a depositar voluntariamente na minha conta. E começou a entrar muito dinheiro na minha conta, 10 mil reais, 20, 30 mil reais num dia, 50 mil reais, 100 mil reais, 150 mil reais, 200 mil reais num dia, e foi crescendo, 5 mil Pix, 6 mil Pix, 7 mil Pix. Em 36 horas passou de R$500 mil. Eu pedi para as pessoas pararem, as pessoas não pararam. Mais de 12 mil Pix. Até o momento que eu tive que cancelar a minha chave Pix porque não parava de entrar dinheiro na minha conta. Você já teve esse problema? Eu lembrei de 2 textos. Nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pensa, imagina, sonha, quer e pede. Sem eu pedir, aconteceu tudo isso. Nunca aconteceu na história. 36 horas, mais de R$500 mil na conta, 12 mil pessoas que eu não conhecia. O segundo é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus irmãos, naquele dia foi como se Deus tivesse aberto um mar vermelho diante de mim para eu passar. São momentos preciosos na vida. São momentos que a gente não pode esquecer. Uma vida cristã saudável, ela não tem uma postura triunfalista. Nem sempre vai dar certo. É só olhar a vida dos apóstolos. Muitas vezes faz parte do plano de Deus é de passar por sofrimentos. Agora, nos nossos momentos de deserto, e se você está vivendo um momento de deserto, nunca esqueça daqueles momentos em que Deus abriu o mar vermelho diante de você. E os desafios não param. Eu cheguei ao congresso e no meu primeiro dia de congresso nacional, eu tinha uma expectativa boa, achei que ia ser um dia ótimo. Cheguei lá, entrei no plenário, dei de cara com Eduardo Cunha, Beto Richa e Aécio Neves. Aí em seguida eu vejo a eleição dos presidentes da casa em cima de uma base fisiológica. Aí no final do dia eles escolhem para ser ministro do TCU alguém sem sabatina, sem olhar o passado, sem ver se a pessoa tinha um conhecimento técnico. E meus irmãos, aquilo me arrasou. Eu saí aquele dia do plenário com vontade de chorar. 7 horas mais ou menos da noite eu saí, eu não vi um lugar seguro para eu chorar, eu estava com a garganta embargada. Aquele dia que era para ser feliz se converteu num dia de tristeza. E eu fui para casa, fui para o hotel onde estava minha esposa e minha mãe para aquele dia, para a celebração. E eu fui triste, elas viram no meu rosto a minha expressão. E eu contei o que aconteceu para minha esposa e ela olhou para mim e me disse: meu amor, nunca perca a sua capacidade de ficar triste e indignado diante de tudo isso. Porque é isso que as pessoas que votarem em você sentem. É isso que elas querem que você seja. Elas querem que você seja a voz da indignação delas no Congresso Nacional. E ela disse mais, ela disse: meu amor, você não veio aqui por uma carreira política, faz o que tiver que ser feito. Você não veio aqui para ter o teu coração moldado, você veio aqui para moldar. E é isso que Deus espera de você. Você não está lá fora no mundo para ser moldado, meu irmão. Você está lá fora para moldar. E se alguma coisa te entristece na gestão da coisa pública, não tenha o coração moldado, não se acostume. Não se torne insensível, molde, trabalhe. Tem tantas oportunidades. O pastor Samuel está aqui, dentre elas, com alguém que é ponta de flecha na igreja de vocês, servindo. Se una a ele, pergunta: Samuel, o que a gente pode fazer? Como a gente pode te ajudar? Como a gente pode fazer diferença? Não seja moldado, molde.
Seja sal, seja luz, não perca o sabor, não se escureça, não perca a capacidade de refletir a luz e a glória do nosso Deus. O que você faz diante dos desafios do Brasil, diante dos desafios do Estado, da sua cidade? Qual é o nosso padrão bíblico? O nosso padrão bíblico é Neemias. Neemias viu uma Jerusalém invadida, destruída, os muros destruídos. Neemias estava no exílio. Ele vê Jerusalém com os muros destruídos, ele vê que muros destruídos significa desgraça. Qualquer povo pode invadir e destruir, roubar, matar, estuprar as mulheres e crianças. E a primeira coisa que Neemias fez foi o quê? Ele se entristeceu, ele se indignou, ele caiu, ele lamentou, ele chorou. Você perdeu a sua capacidade de se indignar, meu irmão? Jejua, chora, lamenta. Sem a gente ter empatia, sem a gente doer o sofrimento do outro, a gente não vai mudar a realidade. Essa é a primeira atitude que a gente tem que ter, cristã. Em segundo lugar, o que Neemias fez? Neemias jejuou e Neemias orou. Jejuou e orou. Você já jejuou e orou pelo Brasil? Pela transformação que a gente quer ver? Tá bom, aí acaba aí a história de Neemias. Ele jejuou, orou, voltou para os afazeres dele. Afinal de contas, ele era um funcionário público graduado, ele tinha estabilidade e segurança, ele é o copeiro do rei, e a história acabou. Foi isso que aconteceu? Não, meus irmãos, Neemias, depois de orar, de buscar em Deus, ele agiu, e deu passos de fé, e fez loucuras. Ele decidiu ir reconstruir muros, louco, reconstruir muros numa cidade no meio dos seus inimigos. A Bíblia nos diz que em Neemias 4, que os judeus que moravam perto dele 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Mas Neemias chamou o povo, liderou o povo, e com uma espada na mão, com uma pedra, um tijolo no outro, eles seguiram construindo e confiando em Deus. E diante do medo que o povo tinha, do ataque, de ser dizimado, Neemias disse o que o Fábio Oliveira colocou aqui. Neemias disse: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e é temível, e lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas famílias e por suas casas, porque lutar pelo Brasil é lutar por quem você mais ama na face da terra, e você jamais desistiria deles. Não faz sentido, meus irmãos, desistir do nosso país. Você tem dado passos de fé? Você tem dado passos de fé? Depois de você se incomodar, jejuar e orar, você tem dado passos de fé para fazer o melhor com os seus talentos? Na área de cidadania, mas em todas as áreas da tua vida? Ou você tem enterrado os talentos que Deus te deu? Ou você tem vivido uma vida confortável? Ou você permanece copeiro do rei? Porque da segurança, da estabilidade, veja bem, Deltan, ir para lá é arriscado. Eu quero convidar vocês, meus irmãos, para colocar a cabeça baixa. Pastor Samuel, se puder vir aqui, eu agradeço. Quero convidar vocês para baixar a cabeça. É algum momento seu com Deus agora. Seu com Deus. A gente vai estar orando, mas a gente já está desde já em atitude de oração. Talvez hoje o que você precise é aceitar o seu chamado para fazer o seu melhor para Deus. Você quer viver uma vida plena, efetivamente com Deus? Você quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? E talvez o que você precisa se comprometer hoje é aceitar o seu chamado de fazer o seu melhor, com as suas características, com excelência, o melhor, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Talvez você precise, meu irmão, se recomprometer a isso hoje. E se você precisa, eu quero pedir para você levantar a mão. Levanta a mão onde você está, cabeça baixa, todo mundo. Aqui na frente, amém, glória a Deus, pode baixar. No meio à direita, glória a Deus, lá atrás à esquerda, no meio, na direita lá atrás, glória a Deus. Glória a Deus na esquerda, glória a Deus. Talvez o que você precise fazer hoje é aceitar que a sua vocação e o seu chamado também são para o serviço ao bem comum na comunidade, de participação política e luta por direitos. Como fez William Wilberforce, como fez Martin Luther King, como faz o pastor Samuel aqui. E se você quer contribuir nessa dimensão, eu queria que você levantasse a sua mão. A gente vai estar orando também por você. Amém, na esquerda, amém, glória a Deus. Lá atrás, à direita, glória a Deus, às direitas. As pessoas que levantaram podem baixar. Lá na esquerda, pode baixar, irmão, glória a Deus. Talvez você precise perseverar
perseverar dentro do propósito, do sonho que Deus colocou no teu coração e dar passos de fé para você cumprir o teu chamado. Talvez seja isso que Deus está desafiando hoje. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem hoje para o teu coração. Talvez o que você precise seja seguir semeando, seguir fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração com excelência, dando passos de fé, não enterrando os talentos que Deus te deu. Se você tomou essa decisão hoje, levanta sua mão, por favor. Glória a Deus, na esquerda, no centro também, as pessoas que levantaram aqui na frente, lá atrás na direita, glória a Deus. Na esquerda aqui, glória a Deus. Glória a Deus, que seja Deus operando, meus irmãos. Não é para ninguém esse tempo, é para você e Deus. É para a transformação da tua alma, é para você assumir esse compromisso. Agora talvez você venha aqui e você nunca ouviu falar desse Jesus que tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. Esse Deus que responde, que não é um lacionamento, mas é um relacionamento em que você fala e Ele fala. Em que Ele fala com você, você não pode até não determinar quando, onde, como, mas Ele fala de modo inequívoco, que nos dá segurança, e você quer experimentar esse plano que é bom, que é perfeito, que é agradável. E se você quer tomar essa decisão de aceitar Jesus hoje, eu queria que você levantasse a mão. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Glória a Deus aqui na frente, irmãos. Pode baixar, no meio, na esquerda, pode baixar. É você e Deus. É você entregando todo o seu ser, toda a sua força, toda a sua alma. É você dizendo, eu quero um Deus assim. Na esquerda pode baixar, glória a Deus. Alguns momentos da nossa vida que são decisivos. Momentos de decisão. Continua com os teus olhos fechados. E algumas decisões, elas precisam ser tomadas. Enquanto o Deltan falava, eu lembrei do período que eu fiquei entubado, em coma, durante 29 dias, internado, por conta do Covid, 14 dias desenganado, entubado, e os médicos diziam que não tinha mais o que fazer. Falaram para minha esposa, para minha família, para a igreja, para orar, pedir, porque não tinha mais jeito. E eu lembro daquele momento do encontro que eu tive com Deus, foi uma experiência única, onde Ele me deu a oportunidade dizendo, você quer voltar ou você quer subir? Eu tinha no meu coração a certeza que se eu subisse eu estaria num lugar melhor, estaria com Ele por toda a eternidade. Mas algo queimava no meu coração e eu vi como que num filme passar vários momentos da minha vida com a minha esposa, o meu casamento, o nascimento do meu filho, várias situações, e eu me questionava, uma voz perguntava, você quer subir ou você quer voltar? E naquele momento foi um momento de decisão. E eu falei, eu quero voltar. E a partir dali muita coisa mudou na minha vida, o meu sentido de vida, de propósito mudou. De entender que eu estou aqui por um propósito. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você está aqui por conta de um propósito. E se você sente que você precisa fazer algo, responder a esse chamado, de fazer a diferença na sociedade, fazer a diferença na vida de pessoas, se você foi uma dessas pessoas que levantou a mão, eu vou pedir para você tomar uma atitude de fé, tomar uma decisão. Assim como eu tive que decidir lutar pela minha vida, e através da fé, não só minha, mas de muitas pessoas, e que hoje eu estou aqui, posso testemunhar isso para você. Deus me deu vida plena, me deu vida abundante. Deus tem uma vida abundante para você também. Deus quer te usar na tua área da atuação, aonde Ele está te plantando.